Imagine você estar andando por um campo aberto em uma noite de céu limpo e estrelado e de repente dar de cara com um ser de peles escamosas, narinas de serpente e uma boca monstruosa. Isso é o que Hilary Porter relata ter passado aos 5 anos de idade. Querida, o trauma veio cedo. E hoje nós vamos falar sobre os relatos que Hilary, uma mulher lá do país de Gales, conta sobre as diversas abduções que ela supostamente teria vivido durante toda a sua vida. Então, gente, essa mulher daí sofreu e a gente vai saber tudo o que aconteceu na vida dela. Vocês sabem que relatos de abduções são um dos mais pedidos aqui no canal, então hoje nós vamos falar não só sobre uma experiência específica, mas sobre uma pessoa em específico que diz ter sido abduzida diversas vezes por seres extraterrestres e ter sofrido experiências que moldaram completamente a sua vida. Esses são os relatos de Hilary Porter. Essa senhora muito simpática que você vê nessas fotos é a Hilary Porter. A princípio ela parece uma pessoa totalmente normal, racional, sã, e ela realmente é. Entretanto, ela teve uma vida bastante estranha e parece ser alvo de forças alienígenas além da nossa imaginação. A Hilary Porter, hoje com 77 anos, acredita que foi perseguida, gente, foi stalkeada por alienígenas desde a sua infância. Ela conta que quando ela tinha apenas uns 5 anos de idade, ela estava brincando num campo, um lugar descampado que tem ali atrás da casa dela, né, nos fundos da casa, quando ela, criancinha, tropeçou, trupicou, foi de cara no chão, beleza, né, a criança cai, isso é muito normal, né, mas ao ela se levantar, ela se deparou com um ser de aparência reptiliana, com escamas por todo o corpo, olhos, narinas e boca, como se fossem de uma cobra. Esse ser bizarro, que parece sim um reptiliano, que eu já falei aqui da família real britânica, tá bom? Esse ser agarrou ela pelos braços e arrastou ela para dentro de algo que era parecido com um enorme disco. Esse disco fechou as portas horizontalmente e um elevador levantou ela e essa criatura enquanto o disco levitava rumo ao infinito e além. O que a Hilary diz que aconteceu é que ela teria sido levada para uma sala com luzes ofuscantes, instrumentos tecnológicos que ela desconhecia e uma mesa estreita, onde ela foi deitada, despida e com um instrumento extremamente afiado, ela teria sofrido um corte dos pés até a cabeça, gente. É óbvio que enquanto ela estava passando por isso, ela gritava, ela estava horrorizada, ela era só uma criança de 5 anos. E essa foi a última lembrança que ela tem desse acontecimento. Depois ela relata ter acordado no mesmo lugar lá no campo, onde ela teria caído, né? E a criatura levou ela embora. Então ela apagou e acordou no mesmo lugar onde ela estava no começo. Depois disso, a Hilary tentou viver uma vida normal, pacata, do interior da Inglaterra. Mas é óbvio que alguém que passa por isso fica extremamente traumatizado, né, gente? Mas, para surpresa de todos, essa não teria sido a última vez que a Hilary passaria por experiências bizarras e assustadoras com alienígenas. Ai, tá pesado, eu tô achando meio macabro isso daqui, gente. Em algum momento, nos anos 70, enquanto ela dirigia para casa após um dia longo de trabalho, ela conta que num piscar de olhos, ela percebeu que não dirigia mais na rodovia e estava repentinamente na garagem da sua casa, ou melhor, num piscar de olhos, ela apareceu num lugar bem diferente de onde ela estava, como se o tempo tivesse parado enquanto ela dirigia pela rodovia. É como se a Hilary tivesse sido teletransportada da estrada onde ela estava direto para a garagem da própria casa. O que aí eu já vi que é uma vantagem alienígena, né, gente? Vamos ser bem sincera? A gente torce aqui para existir um teletransporte, ela já passou por isso aí porque os alienígenas perseguiram ela.
Mas a Hillary também relata uma sensação como se ela tivesse desmaiado. E quando ela acordou dentro do carro, ela percebeu que a quilometragem e o medidor de gasolina dela não tinham mudado nada. Ou melhor, era realmente como se ela tivesse sido teletransportada, não tivesse gastado na viagem, não tivesse, enfim, viajado. Só que algo ainda mais surpreendente aconteceu nessa história, porque agora a Hillary carregava uma marca, algo como uma cicatriz num formato triangular que deixou hematomas de sucção ali na sua barriga. E essa óbvio que não foi a última vez que a Hillary disse ter tido essas experiências bizarras com extraterrestres. Desse relato em diante, ela disse que ela realmente sentia que estava sendo perseguida, acompanhada, vigiada, procurada, aclamada, tá bom? Curtida, seguida, compartilhada pelos alienígenas. Gente, fizeram de tudo com ela. Um caso que ela disse que viveu posteriormente foi quando ela viu duas orbes brilhantes. O que é orbe? Orbe é uma coisa arredondada, né, gente? E esses objetos teriam passado perto do prédio ao longo de uma rodovia intermunicipal em Farnborough. Ela viu essas naves sobrevoando por um prédio e ela disse que no dia seguinte, os militares da região isolaram aquele prédio. Muito suspeito, né? Mas voltando para 1974, ela disse que quando ela trabalhava em um laboratório do Ministério da Defesa, um alienígena teria supostamente invadido a instalação. E esse alienígena, gente, não invadiu à toa. Vocês sabem para que foi, né? Ele raptou a Hillary, levando ela para bordo de um OVNI em formato hexagonal. Só que agora as coisas ficam estranhas, né? Então realmente a Hillary já trabalhava ali com a defesa, já trabalhava numa área ali de segurança nacional e a gente vai entender por quê. Só que é preciso que a gente saiba que os relatos da Hillary são tantos que ela diz que já perdeu a conta, gente. Mas que sempre que isso acontece, muitas vezes esses sequestros alienígenas deixam evidências físicas no corpo dela, como vergões, hematomas, arranhões, olhos roxos ou cicatrizes de cortes. Não é nem corte, né? Você percebe que fica já direto uma cicatriz, uma mancha estranha, marcas pelo corpo. E sempre que ela passa por esses encontros bizarros com alienígenas, ela diz que fica com dores pelo corpo, dor de cabeça, náusea, sangramento pelo nariz, né? Ela fica toda zoada, gente. É o que eu chamo de ressaca, tá bom? Ela tá chamando de abdução? Pode ser que pra ela seja isso. Mas pra mim a abdução tá numa garrafa ali em cima, tá bom? Né? Brincadeiras à parte, mas é bem essa sensação. Só que um grande clássico das abduções também é vivido pela Hillary. Ela relata que ela tem um dispositivo de metal implantado em seu crânio logo atrás do ouvido. Esse fato nunca foi comprovado por um médico, mas ela disse que tá lá, mas eu fico daquele jeito assim, né? Se tem um pedaço de um metal dentro de você, você deixa os médicos tirar, né? Daí agora você pensa, a Hillary já foi para tantas naves de alienígena, já foi levada tantas vezes, que ela conhece a fundo como são essas naves. Ela conta os detalhes do comportamento, dos poderes e das práticas desses alienígenas sequestradores. Ela relata que eles são capazes de se comunicar telepaticamente e que a tecnologia deles é tão avançada que eles conseguem abduzir pessoas através de paredes, através de portas, através de estruturas pesadas e sólidas. Ela até cita o exemplo de que em uma ocasião ela teria sido abduzida da sua própria casa subindo pelo teto. Gente, é aquilo, né? Chupou pela chaminé igual Papai Noel. O relato dela diz o seguinte: eles transportam você molecularmente e podem criar portais em uma parede ou até uma porta. Agora fica aí o questionamento, não é meio burro você criar um portal numa porta? Sendo que uma porta já não é um portal, gente. Fica aí o questionamento. Se é uma parede, tudo bem, você faz um portal ali para você não ter o trabalho de fazer uma demolição, uma construção, colocar ali, né, uma porta de verdade. Mas se já tem uma porta,
Por que que o alienígena simplesmente não abre essa porta em vez de criar todo um portal? Será que nesse mundo alienígena é mais barato criar um portal do que abrir uma porta, gente? E apesar da Hillary não se lembrar completamente do que acontece, né, durante essas abduções, que são muito assustadoras, bizarras e polêmicas, né, às vezes ela tem uns flashbacks. As imagens voltam ao cérebro dela. Em um desses flashbacks, ela relata estar numa praia e vê um ser com características reptilianas se aproximando dela. Ela diz o seguinte, ó. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura e vestia um macacão verde. Não conseguia ver seu rosto claramente, mas ele se comunicava mentalmente comigo. Em suas mãos, mais parecidas com garras, carregava um dispositivo em formato cúbico que telepaticamente me explicou servir para realizar testes sísmicos e que com ele causaria um terremoto. Menina! Eles estavam mexendo ali com o sistema sísmico da Terra, né? O que eu acho bem assustador, bizarro e não quero, né? Não quero. Com esse monte de relatos detalhados ao longo de anos, é óbvio que a Hillary se tornaria famosa. E se ela tá aqui no meu canal, porque ela realmente é famosa, né, gente? Vamos ser sinceros. Que aqui eu trago temas assim, ó, que são a crista da onda da ufologia, enfim. Mas antes dela se tornar tão famosa quanto ela é hoje, a gente sabe que ela trabalhava no Ministério da Defesa. E uma das ocupações dela dentro do Ministério era de perita desenhista. E combinando esse trabalho com as experiências bizarras de abdução, ela decidiu começar a registrar todos os seus encontros com alienígenas nesses desenhos que a gente tá vendo ao longo dessa reportagem, tá bom? Porque eu tô aqui sendo investigadora, né? Um dos seus muitos desenhos mostra uma garotinha sendo arrastada para dentro de uma nave espacial. Tem esse outro que mostra uma figura sombria parada ao lado de fora da sua janela, à espreita para levá-la ao mundo dos répteis. Tem um relato que ela conta o seguinte, ó. Eu tinha acabado de colocar minha filha Sally na cama para dormir quando avistei uma figura perto da janela. Congelo de medo, mas segundos depois, o ser levanta a mão lentamente e eu, sem pensar direito, acabo fazendo o mesmo. A sensação que tive era de que estava sendo controlada mentalmente. Ai, que bizarro! Gente, ele começava a fazer movimentos e ela copiava, igual um tutorial de dança do TikTok. Só que agora um dos relatos mais bizarros e assustadores da Hillary, ela conta o seguinte, que após ela ter dado luz à filha dela, Sally, ela acabou passando por umas complicações pós-parto. Em uma dessas complicações, ela precisou ser internada para um procedimento em decorrência da anestesia. E ela acabou ficando desacordada por mais de 17 horas, coitada. Quando ela recobrou a consciência, de madrugada ela ficou apertada, falou, preciso ir ao banheiro. E com uma certa dificuldade, né, ela saiu da maca e foi andando em direção ao banheiro, ali fazer a necessidade matinal. Mas no momento em que toquei na maçaneta e abri a porta, percebi que ali não era mais o banheiro, mas sim o portal para uma sala com luzes verdes, cabos e fios por toda parte. E o mais assustador, ao redor de todas essas paredes haviam estantes, e essas estantes estavam repletas de jarros transparentes, contendo fetos semi-humanoides em formação. Ela diz que esses fetos tinham olhos enormes, sem pálpebras, aqueles típicos olhos pretos que a gente vê, né, dos alienígenas. Eles também não tinham pálpebra e não tinham orelhas. A face deles quase não tinha traços. Os braços eram muito longos e os corpos muito magros, como a gente vê na ilustração que ela desenvolveu a partir dessa experiência. Ela disse que entre as estranhas pernas desses seres, ela viu que eles tinham uns pés, né? Tinha pé, mas não tinham dedos. E havia uma marca vermelha, estranha e bizarra no meio do peito dessas criaturas. Ela diz que tem certeza que essas criaturas horripilantes eram resultado de experimentos com o intuito de criar seres meio humanos,
meio humanoides. Na verdade, humanoide é meio humano, não é? Eu acho que é, né? Enquanto ela observava esses fetos dentro dos potinhos, igual na propaganda do cigarro, ela percebeu que o portal pelo qual ela entrou nesse segundo mundo, aí nesse sete além tecnológico, tinha se fechado. E com um clarão de luz extremamente forte, ela foi cegada e caiu desmaiada no chão. Ela acordou na mesma maca do hospital que ela estava e haviam passado minutos desde essa experiência dela. Em algumas das muitas entrevistas que a Hillary deu para alguns jornalistas, ela fala sobre ser sempre descredibilizada pela quantidade de relatos que ela conta. Afinal, ela viveu muita coisa, né? Ela tem muita coisa para contar. Ela disse o seguinte: é claro que existem céticos, pessoas que riem de mim, mas isso não me incomoda. Só porque eles não viram com seus próprios olhos não significa que não seja verdade. São pessoas de todo o espectro contando sobre suas experiências, de graduados universitários a empresários. Eles não podem ser apenas estúpidos. Ela fala isso querendo dizer que absolutamente todo tipo de gente já teve experiências com extraterrestres, seja de avistamento ou até de sequestro e abdução, né? Depois de contar tantos relatos para a imprensa, a Hillary acabou sendo escolhida por pessoas que se identificavam com ela e com as histórias que ela contava. Foi quando ela conheceu seu atual parceiro, que se chama assim, gente, Ken, o Ken da Barbie. O Ken, gente, ele é diretor do British Earth and Aerial Mysterious Society, que em português significa Sociedade Terrestre Britânica de Mistérios Aéreos. Daí agora, que a Hillary tá dentro dessa comunidade, ela começou a aconselhar as pessoas que também passavam por situações de abdução. Encontrar alguém que me entendesse foi muito importante. Saber que você não foi o único a passar por esse tipo de experiência traz um certo conforto. A certa altura, gente, a Hillary já estava tão chateada, tão irritada com tanta coisa alienígena que acontecia na vida dela, né? Que ela resolveu se mudar, sair do país de Gales e ela experimentou alguns anos de descanso. Então talvez os alienígenas que perseguem ela frequentem mais a região onde ela morava, né? No entanto, quando ela voltou para Gales, os sequestros recomeçaram, fazendo ela acreditar que esses alienígenas estavam ali por algum motivo, né? E que não estavam necessariamente atrás dela, mas sim perambulavam por onde ela morava. Ela tem suas próprias ideias sobre o porquê disso, né? Por que os alienígenas parecem ser atraídos por certas regiões. Ela acha que pode ser devido à composição genética das pessoas que vivem por lá. Explicando, ela diz que as tribos celtas do país de Gales, Escócia, Irlanda e Cornualha estão definitivamente ligados a essa lista genética procurada pelos alienígenas, né? Diz que eles estão tentando fazer híbridos humanos alienígenas e parece que o material genético dessas pessoas é mais compatível com um deles. Eu acho aquela coisa tipo assim, eles sempre se acham o centro do mundo só porque tem uma rainha da Inglaterra, né? Quer dizer, não tem mais. Mas afinal, quem são esses alienígenas? O marido da Hillary, o Ken, vai dizer quem são esses alienígenas. Ele diz que existem os Greys, aqueles que todo mundo conhece, né? O clássico alienígena, mas esses são apenas servos. Os reptilianos são seres superiores. Existe um tipo que é mais humanoide, mas há algo acima deles. Figuras encapuzadas. Você não pode olhar para eles. Seus olhos brilham e quando olham para você, eles lançam uma mensagem diretamente dentro da sua cabeça. Eles também tendem a levar mais fêmeas para colher óvulos e material genético, a fim de gerar esses experimentos de reprodução. O Ken diz que eles acreditam que estão fazendo um cruzamento entre alienígenas e humanos. Então os alienígenas que a gente vê, que é o clássico olhudão, cabeçudão, gente, esse daí é pau mandado dos reptilianos. O que eu acho que é uma bobagem, porque o reptiliano para mim parece uma coisa tão mais ancestral do que a moderna, mas não me culpem por eu estar pensando assim, aliens.
A Hillary não tem paz mesmo, né? Mas ela decidiu fazer uma coisa boa com tudo isso. Ela tá planejando trabalhar num manual de autoajuda para pessoas que foram abduzidas. Ela faz parte de um grupo que tem essa missão. Esse grupo foi fundado em 2011 pela Joanne Sumashkales. E desde 2011, eles teriam sido contactados por mais de 1.500 pessoas que acreditam ter sido sequestradas por alienígenas. Várias dessas pessoas afirmam ter implantes iguais aos da Hillary. E a Hillary diz o seguinte: eu continuo ouvindo as mesmas coisas várias vezes, mas essas pessoas nunca se conheceram. Acho que definitivamente existem alienígenas em nosso planeta. Tá aqui elas estão dizendo que como é que tantas pessoas de lugares diferentes podem trazer os mesmos relatos. Eu acho isso um ponto interessante da gente ter em mente. Claro que hoje com o fenômeno da internet isso é mais fácil de acontecer, mas isso existe desde sempre, né? Tem relatos bem antigos, muito antes de existir internet e tal, tanto de descrição de naves como descrição dos próprios alienígenas e abduções, que batem com relatos de lugares distantes, enfim. Tudo está interligado. Você acredita que Hillary Porter também foi sequestrada por alienígenas? Ou ela seria apenas uma imaginação muito fértil, presa num corpo de desenhista? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E quais outros casos de alienígena vocês gostariam que eu trouxesse? Se você gosta desse tema de alienígena, eu recomendo você assistir a série Arquivo Oculto, que eu lancei o ano passado na época do Halloween. Tem 2 episódios sobre alienígenas, né? A gente já começa com o episódio do ET de Varginha, que é muito icônico e tá muito legal. E também tá muito legal as minhas lives de quarta-feira que estão rolando aqui no canal, em todos os canais da Dia TV, onde a gente faz uma brincadeira ao vivo, eu recebo convidados, a gente faz joguinho, eu dou pix de R$100 pro povo, você pode sair com um monte de dinheiro da minha live. Anota aí, quarta-feira, 8 da noite. Lembrando que nós temos vídeo de terça, quinta e domingo. E se você quer ajudar a vovozinha, participe do meu Apoia-se. Tem link aqui na descrição para você se tornar apoiador e receber meu podcast secreto e exclusivo com conselhos ruins toda semana. Um beijo no coração de cada um de vocês e é nessa que eu vou ser agora sequestrada por alienígenas. Tchau, gente!